Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Recebei como herança o reino que o meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizesse isso um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebeste em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não foste me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizesse isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Benelson, mais uma vez bem-vindo à nossa paróquia. Padre que no seu tempo de teologia morou aqui tão próximo, né? E que é amigo também, muito próximo dos pais do Samuel, de vários aqui que eu vi. Seja muito bem-vindo, portas abertas para o Senhor, viu? Meus irmãos e minhas irmãs, você aqui, você também que nos acompanha na transmissão dessa missa, celebrarmos nesse dia a conclusão do ano litúrgico com essa solenidade de Jesus, Rei do Universo. Nos chama primeiramente a atenção em relação a que tipo de rei ele é na nossa vida. Nós sabemos que, e acompanhamos a morte da Rainha Elizabeth. Nós vimos o rei, né, agora Charles, sendo coroado, ele agora sendo então rei mesmo. Demorou bastante porque a rainha tinha um grande problema de surdez. Ela não ouvia que Deus a estava chamando já há um bom tempo. Estou brincando. Era uma querida, maior
reinado terreno. E o Charles, agora rei Charles III, ele foi príncipe durante muito tempo, ele estava quase indo antes da mãe. Mas todas aquelas pompas bonitas, todas as tradições milenares, mas no fim quem manda é o primeiro-ministro. No fim quem manda não é o rei. O rei tem as pompas, é o rei que senta no trono, é o rei que é coroado, mas ele é rei de figura. Porque no governo em si, quem manda é o primeiro-ministro, porque é assim no regime monárquico parlamentar. Nossa vida não pode ser um regime monárquico parlamentar. Se estamos celebrando hoje Jesus, Rei do Universo, que Ele seja Rei. E não simplesmente que Ele tenha as pompas, mas quem mande seja o primeiro-ministro. O primeiro-ministro deveria obedecer em tudo ao rei. E aí nós entramos na monarquia absoluta. Por isso que no começo eu dizia que ele é rei e é de fato, mas como ele é muito educado, como ele é muito respeitador, ele respeita a nossa liberdade e fica lá sentadinho no trono do nosso coração, esperando que nós pelo menos o consultemos para tomar alguma decisão na vida. Ele fica ali sentadinho, esperando que pelo menos nós possamos ter um chá de simancol diariamente e vermos que muitas coisas que fazemos da nossa cabeça, sem perguntar, sem dizer, sem pedir, e damos tantas varadas na água. Esse rei que nós hoje celebramos, como nós ouvimos na primeira leitura, é um rei que cuida de cada um de nós. É um rei que realmente cuida de cada um de nós. Nós podemos nos sentir até um pouco descuidados em determinadas situações, mas se nós fizéssemos uma boa retrospectiva da nossa vida até hoje, nós iríamos perceber que muitas vezes não foi coincidência, que muitas vezes não foi acaso, que muitas vezes não fomos nós, foi Deus quem cuidou de nós. A primeira leitura vai dizer que esse rei é como esse pastor. Esse pastor, como está dizendo na profecia de Ezequiel, como um pastor, ele toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas. Assim eu vou cuidar das minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas. Ele cuida de nós. Como eu queria agora que nós tivéssemos um rápido flash de toda a nossa vida e pudéssemos constatar que em todos os momentos da vida, até mesmo aqueles mais difíceis, até mesmo aqueles mais duros, até mesmo aqueles mais tristes, Ele estava lá cuidando de nós. E se não o tivesse, você acha que estaria onde, meu querido e minha querida? Se Ele não estivesse estado lá, você acha que estaria onde? Se Ele não tivesse estendido a mão a você, quando você estava lá mergulhado no buraco da vida, no buraco da existência, se Ele não tivesse estendido a mão a você, você acha que estaria onde? Então esse rei, que muitas vezes é coroado, senta no trono, tem o seu cetro, tem o seu manto, mas quem manda é o primeiro-ministro, nós. Ele cuida de você. E cuida mesmo. Mas aí entra uma coisa muito interessante para nós. Esse cuidado de Deus, como Ele se manifesta de uma forma que nós precisamos responder a Ele. Aí é o escândalo do Evangelho que nós ouvimos. E é escândalo mesmo, porque Ele cuida de nós, só que Ele cuida de nós de uma forma muito concreta, na pessoa daquele que entra na nossa vida. Por isso Ele diz, tive fome e me deste de comer, tive fome e não me deste de comer. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos e não te demos de comer? Quando a um desses pequeninos,
que aparecem na nossa vida. Aqui, esses pequeninos não é somente uma pobreza social, não. É todo e qualquer um que entra na nossa vida. O cuidado de Deus se manifesta naquele jeito. Este cuidado de Deus, ele se manifesta dessa forma. Ele se manifesta com essas pessoas que Deus já colocou na minha vida. As boas, as ruins, as que eu gosto, as que eu não gosto, as que eu quero bem e as que eu quero bem longe. É assim que Deus cuida da gente. Parece um escândalo, mas é. E por que Ele faz isso? Para que nós, que somos cuidados, também possamos cuidar. Muitas vezes nós prestamos uma belíssima assistência social. Um assistencialismo maravilhoso nós prestamos. Mas muitas vezes aquele que precisa muito de nós é aquele que parece que não precisa. Pense naquela pessoa chata da sua família. Aquela tia, aquele marido, aquela esposa, aquele filho de uma égua. Aquela pessoa chata que apareceu na sua vida. Preste atenção numa coisa. Jesus está ali. E o que é que ela precisa? Ela precisa às vezes do seu tempo. Ela precisa às vezes do seu sorriso. Ela precisa às vezes do par de ouvidos que você tem. Ela precisa às vezes de apenas um tempinho de você olhar para ela e dizer, tudo bem? Ou muitas vezes, carrancudo, é só uma forma de dizer, preciso de ajuda. Nós somos cuidados pelo rei que é pastor, mas somos cuidados para cuidar. E somos cuidados para cuidar. Mas aí entremos agora numa questão muito escandalosa, e que pode ser que você até nunca tenha pensado nisso. Que tipo de cuidado é este? Nós somos cuidados. E somos cuidados para cuidar. Nós somos cuidados pelas pessoas que se manifestam ao nosso lado. E não é o cuidado que eu quero, mas é o cuidado que eu preciso. O cuidado da exortação, o cuidado da chatice. Às vezes a pessoa é chata e sendo chata ela cuida de nós. Porque nós vamos exercitando a paciência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diga, praga. É assim que nós somos cuidados. Ou quando aquela pessoa, basta chegar, a gente já fala, minha Nossa Senhora, lá vem. Aí a gente exerce os músculos do rosto, porque o sorriso exercita muito mais os músculos do seu rosto. Aí você, oi. É fácil cuidar do irmão de rua, porque você presta um assistencialismo. Senta do lado dele para conversar. É fácil fazermos caridade assistencialista, ajudando o pobre, ajudando quem passa fome, ajudando não sei quem, ajudando não sei o que lá. E aquele que está na sua casa, que você nem conversa com ele. E aquele da sua família que faz tempo que você nem liga para ele. E aquele que às vezes trabalha do seu lado e fala, eu não gosto dessa pessoa, ela é chata. É, hipócrita. De que adianta nós cuidarmos, irmos distribuir coisas para comida para aqueles que passam fome? Precisamos fazer, mas de que adianta nós ficarmos somente no ritualismo de dar pão àqueles que têm uma fome material e não darmos de nós mesmos àqueles que estão mais próximos de nós? É assim que Jesus cuida de nós. Mas que tipo de cuidado é esse de verdade? Eu queria que você pegasse a segunda leitura. Da carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Veja como que ele cuida de verdade. Ele cuida desde o momento em que nós nascemos, desde o momento em que nós fomos concebidos. Ele cuida de nós de verdade, sendo rei, mesmo que quem mande na vida sejamos nós como primeiros ministros. Na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Com efeito, por um só veio a morte, e é também por um só que vem a ressurreição dos mortos.
Como Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão, porém cada qual segundo a sua ordem. Em primeiro lugar Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado de todo poder e força, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Preste atenção numa coisa. Cuidado não é só te dar um prato de comida. O cuidado não é só te dar água, isso é necessário, é óbvio. O cuidado de Deus não é apenas para que você possa ter uma roupa para vestir. É necessário, é óbvio. O cuidado de Deus não é apenas para que te dê um emprego e uma vida boa. Isso é necessário, sim. Mas o cuidado de Deus é te direcionar para que um dia você possa estar no céu com Ele. É lá onde Ele reina. Ele antecipou vindo a primeira vez. Ele antecipou esse reinado vindo pela primeira vez. Mas o reinado definitivo é lá. Por isso, o cuidado de Deus é para que você possa tomar cada dia uma dosezinha de sensibilidade espiritual e perceber o que é que eu preciso fazer de verdade para um dia estar com meu Deus no céu. O que é que eu preciso fazer de verdade para um dia abraçá-lo no céu. O cuidado não é um cuidado material. O cuidado é um cuidado espiritual. Eu tenho que te dar uma triste notícia. Um dia você vai bater as botas. Um dia você vai morrer. E de que adianta tudo aquilo que você adquiriu materialmente falando, se um dia, como rico, como pobre, como branco, como negro, como o gordo, como o magro, como a mulher, como o homem, todos estarão naquele último carrinho que nem motor tem, aquele carrinho que vai te empurrar dentro do seu caixão até a sua sepultura. E depois, onde você estará? Celebre Jesus, Rei do Universo, sabendo que Ele cuida de você. Cuida para que você cuide, mas o cuidado dEle não é para cá, é para lá. Porque é lá que com os anjos, com os santos, com a Virgem Maria, nós vamos não só cantar, podes reinar, Senhor, porque lá Ele reinará. Nós vamos cantar, reina, Senhor, aqui no meu coração, por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos sentados e agora